Poderia Sukuna ter tido um irmão gêmeo? Ou melhor ainda, será que esse é o motivo pelo qual ele é o ser mais poderoso do universo de Jujutsu Kaisen? A resposta para ambas as perguntas é sim, e é por isso que no vídeo de hoje eu vim contar para vocês a história de Ryomen Sukuna. Então vem comigo nesse vídeo que tá muito top. Fala galera, beleza? Tô nerd na área para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen e eu vou falar uma coisa para vocês, galera. Esse vídeo tá muito, mas muito bom de verdade. Há muito tempo já, vários comentários, vários irmãos e irmãs aqui pedindo para mim falar a respeito disso, se Sukuna poderia ter tido um irmão gêmeo na época de Heian. E eu, como sou seu humilde servo, na verdade, acabei começando uma pesquisa bem profunda para saber a respeito disso e eu me deparei, galera, com duas histórias incríveis que comprovam pra gente, por A mais B, que sim, que Sukuna teve um irmão gêmeo e que algo catastrófico aconteceu na vida dele no passado que o transformou no que nós estamos vendo hoje no universo de Jujutsu Kaisen. Mas antes de falar sobre isso, já larga o likezão, que esse vídeo deu muito trabalho para pesquisar, galera. Foi ali horas a fio pesquisando para achar essas histórias e conectá-las ao universo de Jujutsu Kaisen, e esse é um dos únicos canais do YouTube que faz isso, hein? Entrega esse material, é exclusivo para vocês, beleza? E é claro, já se inscreve no canal Tô Nerd com o sininho ativado. Galera, se você tá assistindo o meu vídeo, esse não é o primeiro, já é o segundo, terceiro vídeo que você assiste, dá essa moral para mim. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal hoje e ativa o sininho das notificações, porque assim você vai receber os vídeos em primeiríssima mão e não perde nada que rola no universo de Jujutsu Kaisen, beleza? Mas agora, sem enrolação, que eu tô empolgado para contar essa história para vocês, bora saber todo o passado e a história real de Ryomen Sukuna. Ryomen Sukuna, o rei das maldições. Para você que conhece apenas o anime, pode parecer que ele é um ser sem escrúpulos nenhum para alcançar os seus objetivos e que não dá valor a nada nem ninguém além da sua própria vida e de satisfazer os seus desejos mais carnais. Mas para nós que acompanhamos o mangá de Jujutsu Kaisen, estamos sendo apresentados a facetas de um Sukuna completamente diferente desse que o anime apresentou. No capítulo 219, por exemplo, ele já era temido e conhecido por massacrar até os mais poderosos do período Heian. Mas mesmo assim, ao ser abraçado por Yorozu, ele não esboça nenhuma expressão. Nem um arzinho de riso o cara deu ali, papeladona abraçando ele. Coisa que o Sukuna do anime, o Sukuna que nós conhecemos, com certeza teria esboçado alguma coisa, teria feito alguma brincadeira, alguma coisa desse tipo. Mas ali ele não esboçou nenhum sentimento, nada, zero. O cara estava inerte em algum pensamento bem obscuro em sua mente. E o que explica isso é que naquele momento, galera, da vida de Sukuna, mesmo ele sendo poderoso, temido, conhecido em todo o Japão, ele estava se sentindo solitário. E isso é confirmado pelas palavras da própria Yorozu, que afirma ter visto no olhar de Sukuna um olhar de solidão e tristeza profunda. E ainda completou dizendo que a partir daquele dia ele não teria mais esse olhar, porque ela seria a sua companhia, seria o seu porto seguro. Imagina só você ver uma muralha de músculo como esse, conhecido como um monstro, como um demônio, como um desastre natural, e você perceber uma tristeza no fundo do seu olhar, no fundo da sua alma, e querer ali fazer parte da vida desse cara tão temido para que ele nunca mais sentisse solidão novamente e não expressasse esse mesmo olhar que ela viu naquele momento. Inclusive, ela confirma que ele ainda tem esse olhar, mesmo ele sendo debochado, que nem nós vemos atualmente na obra. E eu falei tudo isso para vocês para enfatizar que Sukuna realmente já se comportou como alguém normal e que em algum momento em sua vida ele sofreu uma perda tão grande, tão terrível, catastrófica, que o mudou para sempre. E isso não é inédito no mangá de Jujutsu Kaisen, na obra do Giga Kutami, não. A gente já viu coisas acontecendo em Yu Yu Hakusho, por exemplo, onde o cara que era o mais top, o mais poderoso dos detetives espirituais, acabou aí passando por um problema em sua vida, por uma situação que ele observou ali, e dali em diante ele virou o maior vilão da obra. Estou falando dele mesmo, Sensui. E esse é só um exemplo. Várias obras já aconteceram isso, da pessoa ser o mais overpower, o mais justo, e acabar aí por ver a realidade por trás do mundo
se corrompendo e se tornando um grande vilão. O próprio Suguru Geto também, em Jujutsu Kaisen, é um exemplo claro disso. E é aqui, bem nesse ponto, que eu começo a história do passado do Ryomen Sukuna, que eu citei lá no começo do vídeo, que eu acabei esbarrando quando fiz essa pesquisa para trazer para vocês aqui no canal. O Nihon Shoki, que é o livro de crônicas e lendas do Japão, narra a história do Imperador Shuai, que era o 14º imperador do Japão e reinou por um breve período por lá. Ele era casado com a princesa Yaegaki, filha do poderoso clã Soga, mas apaixonou-se por uma de suas concubinas e abandonou Yaegaki e seus filhos. Yaegaki havia dado à luz a 2 filhos gêmeos chamados Hikohorodemi e Hosuseri, mas temendo pela segurança de seus filhos, ela os enviou para um santuário de Ise para serem criados pelos sacerdotes do santuário. Lá, os gêmeos foram criados pelos sacerdotes em isolamento total, sem saberem quem eram. Mas quando eles cresceram um pouco mais, eles descobriram sobre sua verdadeira identidade e decidiram procurar seu pai, o Imperador Shuai. Os gêmeos partiram do santuário de Ise e viajaram pelo país para encontrar seu pai. Quando chegaram ao palácio, foram recebidos com grande honra, mas não revelaram suas verdadeiras identidades. O Imperador Shuai ficou encantado com os gêmeos e convidou-os para ficar no palácio por um tempo. Mas durante a estadia dos irmãos no palácio, os gêmeos ficaram sabendo da verdade sobre seu pai, sua mãe e sua própria história. Eles ficaram furiosos ao saber que seu pai havia abandonado sua mãe e decidiram buscar vingança em nome dela. No entanto, o Imperador Shuai ficou sabendo dos planos dos gêmeos e, temendo por sua própria segurança, ordenou que fossem mortos. Os gêmeos então foram presos e executados com a ajuda da concubina pela qual seu pai os havia abandonado. E o mais engraçado na história desses irmãos, galera, gêmeos, que conecta eles com o Sukuna e com o passado do Rei das Maldições, é que esses dois, além de serem reencarnações de semideuses que eram filhos de Ninigi, que era por sua vez filho de Amaterasu, a deusa do sol da mitologia japonesa, eles também eram conhecidos por terem habilidades sobrenaturais. Hikohorodemi, por exemplo, era conhecido por ser um xamã poderoso, especialista em magia, enquanto seu irmão Hosuseri era habilidoso na caça, na pesca e um guerreiro corporal extremamente poderoso. Já vamos vendo as ligações aí. Um irmão gêmeo era especialista em feitiçaria, um xamã de primeiríssima classe, e o outro irmão era um caçador feroz que tinha um corpo físico, uma habilidade física sobre-humana. Vai conectando os pontos aí para encontrar o final dessa história. E além disso, um dos irmãos é frequentemente associado ao poder da lua, da escuridão, e o outro irmão é frequentemente associado ao poder do sol, da luz. E nessa história lá do Nihon Shoki do Japão, os irmãos acabaram sendo mortos por seu próprio pai, o Imperador Shuai, e teriam sido acusados por serem demônios que se rebelaram contra a santidade do Imperador, que lá no Japão era conhecido por ter descendência do próprio Deus, criador de tudo. E a questão dos irmãos aqui terem sido mortos pelo próprio pai conecta completamente com a história que já vimos se repetir em Jujutsu Kaisen, a história de Maki e Mai, que aconteceu antes do arco do jogo do abate. No caso delas, Og Zenin, o próprio pai, as abateu em combate e as lançou para a morte certa, mas o que ele não contava é que Mai se sacrificaria para dar o poder total para sua irmã, e isso só foi possível por conta delas serem gêmeas monozigóticas, que na nossa medicina explica que gêmeos assim são gêmeos que foram gerados de um único óvulo e de um único espermatozoide, e que acabam dividindo a mesma bolsa amniótica. E gêmeos monozigóticos têm o DNA praticamente igual, alguns casos até mesmo eles têm a própria digital idêntica uma do outro. E no shintoísmo e budismo acredita-se que os gêmeos são considerados divindades poderosas e que são frequentemente associados à fertilidade e prosperidade. E qual que é o evento que foi mostrado pra gente no capítulo 209? Era o Ninidai, que era um evento, uma comemoração para a adoração dos deuses, para que a prosperidade e a fertilidade do solo
fosse boa naquele ano. E quem que era ali o centro dessa adoração? O próprio Ryomen Sukuna, conectando ele mais uma vez com a história real narrada no Nihon Shoki. E no budismo, galera, os gêmeos monozigóticos são vistos como uma manifestação da dualidade inerente à natureza humana, ou seja, o lado bom e o lado mal da mesma pessoa. E em algumas tradições budistas, acredita-se que gêmeos, por mais que tenham almas diferentes, eles são conectados de uma forma especial e que um pode ajudar o outro a alcançar a iluminação. E no mundo de Jujutsu Kaisen, gêmeos são duas partes de uma mesma pessoa, e por isso Maki não tinha o potencial máximo da restrição celestial, como Toji, por exemplo. E Mai, ao morrer, acabou completando a própria Maki, dando a restrição celestial completa e transformando ela em uma personagem muito poderosa. Ou seja, podemos até colocar aqui, se for comparado ao budismo, que a Maki alcançou a iluminação dos seus plenos poderes no universo de Jujutsu Kaisen. E se a Maki tivesse morrido naquela ocasião, com certeza a Mai teria despertado um poder extremamente apelão e a sua técnica teria atingido os picos mais altos no mundo de Jujutsu Kaisen, transformando também numa personagem extremamente poderosa. E isso pode ter acontecido com o próprio Sukuna e seu irmão gêmeo. O irmão de Sukuna, ao ver que ambos iam morrer, poderia ter entregado a sua própria vida de bom grado para o seu irmão, para que ele não morresse e atingisse esse novo nível no quesito de poder amaldiçoado, galera. Lembrando que um dos irmãos da história era um especialista no uso do xamanismo, mas talvez não tinha atingido o seu ápice de poder por ter ali a sua parte, que era o seu irmão gêmeo, separada dele. Mas se o irmão do Sukuna se entregou ali à morte, Sukuna teria completado o seu potencial máximo e transcendido para essa forma mais parecida com uma maldição que nós vimos e acompanhamos no mangá de Jujutsu Kaisen, com 4 braços e 4 olhos, mostrando essa dualidade, mostrando que Sukuna carrega em si tanto o seu próprio DNA como também a informação genética do seu próprio irmão gêmeo. Mas diferente de Mai, por exemplo, que tinha uma técnica de construção, o irmão aqui da história não possuía técnica Jujutsu, só um corpo físico extremamente fora do comum, acima da média de qualquer humano. Então ele não teria condições de criar uma arma para dar para o seu irmão, não é verdade? Então ele teria feito um pedido a Sukuna que só ele poderia cumprir. Pedido para Sukuna consumir os seus restos mortais, para que o seu corpo após a morte não fosse profanado como se fosse um demônio. E então, da mesma forma que Maki perdeu a cabeça e dizimou seu próprio clã, ou seja, sua própria família, não poupando nem mesmo a sua própria mãe e seu pai, pode ter acontecido algo parecido com Sukuna também, que acabou perdendo a cabeça e se corrompendo completamente, perdendo a esperança na humanidade e nas pessoas, por conta de ter vivido uma vida pacata que nunca causou problema para ninguém e de repente ter sido traído pelo seu próprio pai ali e considerado um demônio que se rebelou contra a santidade do imperador e a partir dali começou a ser perseguido por tudo e por todos. E algo que comprova que Sukuna, depois desse acontecimento, começou a ser perseguido por todas as espécimes de caçadores e demônios que existia na época, é uma história também do próprio Nihon Shoki, que narra a história de Minamoto no Yoromitsu e seus 4 irmãos gêmeos, uma das mais famosas histórias contadas da era de Heian. Esses 4 irmãos eram gêmeos idênticos e eram conhecidos como os 4 demônios de Rashomon, devido à sua habilidade em derrotar monstros e espíritos malignos que ameaçavam o povo de Kyoto. Os irmãos eram muito habilidosos em artes marciais e cada um possuía uma arma diferente. O mais velho, Yorimitsu, empunhava uma espada. O segundo irmão, Yasutsuna, usava uma lança. O terceiro, Tsuna, usava um arco e flecha, e o mais novo, Yorinobu, usava uma clava. E coincidência ou não, galera, as armas que nós vemos nas mãos do Sukuna nessa imagem oficial são exatamente essas armas que os irmãos usavam, e ironicamente essa história narra que esses irmãos teriam sido mortos por um demônio devorador de mulheres. Seria isso só uma coincidência? O Sukuna ser canibal, estar portando armas semelhantes a essas dos 4 irmãos caçadores de espíritos malignos na época de Heian? Eu acho que não, galera, sinceramente.
E uma coisa interessante que acontece também na história é que o imperador Shuai, lembra o pai dos irmãos gêmeos aqui, que nós estamos comparando a Sukuna a seu suposto irmão, ele foi morto em batalha por uma flecha. Seria essa uma vingança de Sukuna contra seu pai? E isso desencadeou essa tal perseguição contra Sukuna, o que deu a ele o título de monstro e demônio e até mesmo desastre natural? E como os imperadores são considerados divindades, será que veio daí o termo anjo caído por ser filho de uma divindade e ter tentado contra a vida do seu próprio pai? Isso eu não sei dizer para vocês, mas a única coisa que eu posso afirmar é que quanto mais sabemos sobre o passado de Sukuna, podemos notar que ele, por mais temido que fosse, não era uma besta indomável, que só vivia para matar, destruir e comer mulheres e crianças por aí. Não, não era só isso. Como vimos, ele também era adorado por pessoas, assim como o próprio Nihon Shoki conta a história do personagem Ryomen Sukuna, que ora era conhecido como demônio e ora era conhecido como uma santidade que ensinou o budismo às pessoas ali de Ida. E Sukuna talvez só matasse as pessoas porque elas vinham contra ele para tentar tirar a sua vida, e ele então se autodefendia matando quem estivesse em sua frente, e acabou com o tempo se tornando essa mente sádica que nós conhecemos no universo de Jujutsu Kaisen. Porque se ele fosse uma besta indomável, cá entre nós aqui, as pessoas que estavam ali para adoração teriam sido todas massacradas pelo Sukuna, não é verdade? E toda essa história que eu narrei para vocês, galera, nos leva a apenas uma conclusão, apenas a um lugar. Sukuna não morreu e nem foi derrotado por ninguém, como o próprio mangá conta. E por não morrer, Sukuna nunca entrou no Sansara, que é nada mais, nada menos que o ciclo de reencarnação que é ensinado no Shintoísmo e no budismo também. Mas e seu irmão? Teria ele reencarnado em alguém de cabelo rosa e de aparência muito similar à do Sukuna? Sim, galera, se essa história se confirmar verdade, Yuji Itadori seria a reencarnação do irmão gêmeo de Sukuna. E isso explicaria por que Kenjaku possuiu o corpo de uma mulher e escolheu a dedo alguém do clã Itadori, pois esse clã pode ser os descendentes do irmão do Sukuna. Nós sabemos através do fanbook oficial que Sukuna não teve família, não teve ali posteridade após ele, não teve filhos. Mas e o seu irmão? Poderia ter deixado algum filho por aí que deu continuidade à sua descendência? Isso explicaria a força descomunal de Yuji junto à sua velocidade e grande resistência. E o fato dele conseguir servir de prisão para o próprio Sukuna, porque ele seria a segunda parte da mesma moeda. Ele seria a metade do Sukuna reencarnada ali, a alma do próprio irmão do Sukuna reencarnada. Lembra que no budismo eles dizem que a alma não é a mesma, mas que eles estão ligados de alguma forma? Exatamente, galera. A alma do Sukuna continuou aqui na Terra, sendo transformada em um amuleto, já a alma do irmão dele foi reencarnando depois de muitas eras. E isso explicaria a fala do próprio Sukuna ao ver o Yuji o atacando ferozmente, onde ele mesmo diz o seguinte: Kenjaku, você realmente faz coisas assustadoras. Isso mostra que Sukuna, galera, está percebendo de alguma forma que ele está conectado com Yuji e está curioso para saber onde isso vai levar. E algo que pode comprovar essa teoria é que em diversas capas Sukuna e Yuji sempre aparecem como dois lados de uma mesma moeda. Até vendo as capas passando aí as imagens aí, ó, sempre Sukuna e Yuji de costas um para o outro, mostrando uma certa dualidade, o sol e a lua, o bem e o mal, a luz e as trevas. Mas e aí, diz você, o que você achou dessa teoria? Você acha que realmente Sukuna teve um irmão gêmeo e esse irmão gêmeo reencarnou, a alma dele reencarnou ali no corpo de Yuji Itadori? De alguma forma o Kenjaku ali conseguiu guardar um DNA, alguma coisa do Sukuna que deu as condições para o Itadori, ou talvez a própria alma do irmão de Sukuna ficou guardada com o Kenjaku e foi transferida para o corpo do bebê Yuji Itadori. Por isso que ele é tão forte, ele teria as habilidades do irmão de Sukuna, um caçador com uma força física, velocidade e resistência sobre-humanas, certo? E o Sukuna ficou com um lado amaldiçoado, sendo um especialista, como ele mesmo mostra pra gente, em controle de energia amaldiçoada e de técnicas Jujutsu, galera. Mas deixa nos comentários a sua opinião, é claro que ela é muito importante. E se você gostou desse vídeo, galera, eu tô até rouco aqui, ó, de tanto tempo, quase uma hora gravando,
pra sair esse vídeo aí de 20 e poucos minutos. Tô até rouco já no final aqui da gravação dentro do carro aqui, mas vale muito a pena porque eu fiquei muito empolgado quando eu vi essa história. Então eu peço para você deixar o likezão aqui para apoiar esse tipo de vídeo, que tá muito trabalho, e já se inscreve, galera. Pô, assistiu o vídeo até aqui? Não vai embora sem se inscrever e sem ativar o sininho das notificações. Ajuda a gente a continuar crescendo na plataforma, para que o YouTube continue entregando nossos vídeos para mais pessoas e assim mais pessoas conhecem o canal, se inscrevem e vêm fazer parte da grande família Tonerd também, beleza? Vou deixar 2 vídeos no final desse, estão muito bons, muito top, vale a pena assistir. E é isso, galera. Esse é o fim do vídeo. Obrigado por permanecer até aqui e valeu!